Lá do mundo lá fora, vamos aqui para a situação em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, uma eleição disputadíssima. Foi divulgada agora à noite, nova pesquisa TV Globo e PEC sobre a disputa em São Paulo. Vamos ver quais os resultados dessa pesquisa de intenção de votos. Fernando Haddad, do PT, tinha 36% das intenções de voto, agora assinala 34%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estava com 21%, agora tem 22%. Rodrigo Garcia, PSDB, tinha 14% das intenções de voto, agora ele assinala 18%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Caio, 2 turnos em São Paulo, isso não há a menor dúvida. Ao contrário da nacional, onde a gente está em dúvida ainda do que vai acontecer, nesse caso não há dúvida. Mas quem? Muito difícil prever, né? É completamente difícil, porque o Tarcísio ele tem um potencial ainda de crescimento, se a gente considerar que o eleitor do Bolsonaro vai votar nele. A situação dele, eu acredito que é um pouco mais confortável que a do Rodrigo Garcia. Porque se você transfere uma nacionalização da campanha aqui para o estado de São Paulo. E se a gente considerar que o Bolsonaro aqui tem 35, 34, e o Tarcísio está pontuando em 21, 22, 23, ele tem um potencial muito maior e o Rodrigo não sabe para onde olhar. Ele tem que vender essa questão do paulista raiz, carreira longa no estado de São Paulo, mais experiente, o outro é de fora. Eu vejo uma situação do Tarcísio mais confortável que a do Rodrigo. O que para o Haddad é melhor. Porque, em princípio, isso... O melhor seria enfrentar? Que os petistas dizem que o melhor adversário no segundo turno é o Tarcísio, porque acreditam que parte dos eleitores do Rodrigo Garcia, ou se não a maioria, migrariam para o Haddad. Mas isso vale também ao contrário, né? Um pouco mais... Ao contrário, eu digo, vale do ponto de vista do Rodrigo. O PT teme mais o Rodrigo Garcia do que o Tarcísio. Ok, Raquel. Ele acho que está bem difícil de cravar quem vai ser esse adversário. Na campanha do Tarcísio, eles estão muito convictos adversário do Haddad no segundo turno. Do Haddad no segundo turno. Na campanha do Tarcísio, eles estão muito convictos que são eles. Nos trackings internos, eles sentiram alguma oscilação para baixo depois do episódio lá horroroso no debate da TV Cultura, de agressão à Vera Magalhães, mas logo depois perceberam recuperação. E acham que, colando no Bolsonaro, vão conseguir chegar ao segundo turno. Mas a gente percebe, a gente vê o Rodrigo Garcia subindo nas pesquisas, à medida em que ele se torna conhecido como governador de São Paulo, porque ele assumiu outro dia. Então, ainda está muito fluido e muito indeterminado. Agora, o que eu acho que, assim, lógico, vai ter essa é uma eleição muito emocionante, né? Vai ser emocionante para ver esse desfecho do que acontece no primeiro turno, de quem vai ser o adversário, mas vai ser muito emocionante também de assistir as movimentações do segundo turno. Vamos supor que Tarcísio vá para o segundo turno. Bolsonaro precisa que seja ele, certo? Claro, o Bolsonaro não pode se imaginar que seja o Rodrigo Garcia. Para ter um palanque forte em São Paulo. Mas a movimentação do Tarcísio no segundo turno, e ele já está fazendo isso, ele vai intensificar no segundo turno, é rumo ao centro. É se descolando do bolsonarismo. Porque se ele precisa de Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno é Bolsonaro que precisa dele, porque o outro lado é o PT. Caio, em que medida a gente consegue identificar? É aí que está a peculiaridade dessa eleição paulista. A gente não consegue fazer pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro como a gente consegue fazer em várias outras disputas estaduais. Exatamente. Essa complicou. Esse é o grande tempero dessa eleição. Você não tem só o candidato do Bolsonaro, só o candidato do Lula. Você tem 3 máquinas disputando. Você tem uma, Lula/PT/Haddad. 2, Bolsonaro, Palácio do Planalto, Tarcísio. E 3, uma máquina potente, quase 40 anos o mesmo grupo político, se a gente considerar que vem desde Montoro, né? Porque a linha do tempo é o mesmo grupo, MDB, depois virou PSDB, você tem Palácio dos Bandeirantes, coisa que os tucanos nunca enfrentaram aqui. E isso que dá o grande, pra gente que é repórter de política, nós todos, que dá uma grande atração para essa disputa. E a imprevisibilidade, e 2 eleições
em duas eleições distintas na mesma eleição. Claro que é óbvio falar que uma eleição no primeiro turno, no segundo, só que tem a imprevisibilidade. Você tem um formato de disputa no primeiro turno e, a depender da configuração do segundo turno, você tem outro formato de campanha. William, mas sabe que eu não sinto isso? Que não continua sendo uma questão sobre o Bolsonaro. Mas a pergunta... Você continua achando que ela é nacionalizada completamente? A pergunta em São Paulo é a seguinte: será que a rejeição a Bolsonaro atingiu um ponto que ela é capaz de rivalizar com o antipetismo em São Paulo? Bom, até em São Paulo? A pergunta o Caio está respondendo de uma maneira. Ele está dizendo aqui é um jogo de 3, não é de 2. Ou seja, não são só 2 antes. Há uma outra coisa no meio que ele está citando, porque ele é um adepto da política como ela é, sabemos. É o uso da máquina pública e da ramificação e da capilaridade, que é o que faz um governo estadual há muito tempo estabelecido. Tanto a formação, tanto o apoio dado, por exemplo, a quem quer ser deputado, o apoio dado a prefeitos de muitos municípios que são razoavelmente prósperos. Isso muda um pouco, ou não? Não sei. Nós estamos colocando um ponto de interrogação, não somos donos da verdade. Sim, sim. Eu acho que o que o Rodrigo Garcia está testando ali, não despreza essa capacidade da máquina, do PSDB, da capilaridade no interior, mas eu acho que ele está testando um pouco qual é o tamanho desse eleitor nem em São Paulo. Eu acho que não sei se ele é tão grande assim. Que é importantíssimo também, que pouco explorado ainda, mas que a gente provavelmente vai tratar bastante disso aqui, que é o futuro da direita brasileira, a partir do que sair dessa eleição. Porque se for o Rodrigo e o Rodrigo ganhar, você tem um cenário para a direita brasileira, não bolsonarista. Se for o Tarcísio e o Tarcísio ganhar, você tem um outro cenário, muito embora o Tarcísio não seja um bolsonarista raiz. Quando se pergunta para ele, você é bolsonarista ou não, ele só fala de Paulo Guedes, vamos dizer assim, da linha econômica, ele não entra muito nos costumes. Então, em termos de projeção, até de oposição a um eventual governo de esquerda, ali, a partir de janeiro no país, você tem um desenho... Mas São Paulo, nessa eleição, até pelas escolhas... Rapidinho. Até pelas escolhas dos candidatos, São Paulo está mostrando ser contra os radicalismos, né? O PT escolheu o mais tucano dos petistas, Bolsonaro escolheu o seu ministro, que era o menos radical, e o PSDB também pegou uma figura, né, que é a cara do... Eu prometo. A gente vai continuar, que o debate é interessantíssimo.